Fórum Mídias de hoje, 13 de fevereiro de 2025. Olha, que figura, que rosto significativo, né? O Brasil aguardando o que este homem vai falar. Fala, Gonê! E ele está aí, ó, imóvel. Mas o Fórum Mídias de hoje, eu vou tratar de Me parece que ontem o ministro do STF, Gilmar Mendes, sem querer, ele estava num ambiente relaxado, ele soltou qual vai ser a decisão do Gonê sobre se vai denunciar ou não Bolsonaro e os golpistas. Então, para explicar por que eu acho isso e onde foi e o que ele disse, eu vou pedir um pouco de paciência a vocês para a gente voltar ao Tucanistão, aquela época em que o Brasil vivia o reino do Tucanistão com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e em São Paulo uma série de governos tucanos ficaram, sei lá, uma eternidade no poder. O Alckmin foi governador 3 vezes, eu acho, em São Paulo. Então, vamos voltar um tempo no Tucanistão para entender por que o Gilmar Mendes acabou deixando escapar. Aqui, ó, no ano 2000, a Folha fazendo um meio que perfil do Gilmar Mendes. Mendes é um antigo colaborador do governo federal do Fernando Henrique, conhecido pela defesa veemente de suas teses e por provocar polêmicas com membros do Judiciário no cargo de advogado-geral. Membro do Ministério Público Federal, assumiu o papel de defensor do ex-presidente Fernando Collor de Mello durante o processo de impeachment, em 92. Na época, Mendes era o chefe da assessoria jurídica da presidência. Lá no governo FHC, Mendes foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, assumiu a Advocacia Geral da União em 31 de janeiro de 2000. Aos 46 anos, Mendes é respeitado por FHC e é amigo do ministro do STF, Nelson Jobim, mas é duramente criticado por antigos procuradores e enfrenta resistências nos tribunais por causa dos embates que travou em defesa do governo e já se desentendeu com dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ele era um tucano ferrenho, defendia o governo FHC. Aliás, ele, depois, quando virou ministro, uma coluna do Merval Pereira disse que sobre a mesa de trabalho do Gilmar Mendes tinha um retrato do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele é um fã declarado do Fernando Henrique. Aqui, nós vamos a um fato que pode explicar um outro que aconteceu depois. O ano 2000, o presidente era Fernando Henrique Cardoso e Gilmar Mendes era o advogado-geral da União, e ele estava sendo processado, Gilmar Mendes, pela juíza federal Rosimeire Gonçalves Carvalho, que se sentiram ofendida por declaração de Mendes, que criticaram as juízes que, como ela, deram decisões contrárias às privatizações. Ele, com aquele jeito sutil dele, né, enfureceu, ofendeu a juíza, que se declarou ofendida, e entrou na justiça contra ele. E a batata dele estava para assar mesmo. E aí ele teve um socorro do Fernando Henrique Cardoso. Olha só que curioso. Para subir o caso do Gilmar Mendes para o STF, porque ele estava em primeira instância, com essa juíza aí pedindo a cabeça dele. O Fernando Henrique Cardoso reeditou pela 22ª vez a MP 2049. A nova redação veio com uma mudança. O parágrafo único do artigo 13 incluiu o advogado-geral da União, na época Gilmar Mendes, entre os ministros de Estado. Então, ele passou a ser ministro do Estado, então subiu o caso dele para o STF, e aí ele ficou tranquilo, né?
Agora, vamos nos lembrar, isso aí aconteceu com ele. O FHC botou lá na lei para ele subir para o STF e se livrar da primeira instância. Talvez isso explique por que aconteceu isso aqui em março de 2016. Quem não se lembra que o Mendes proibiu a posse do Lula como ministro da Casa Civil da presidenta Dilma, numa clara violação do princípio da independência dos três poderes, porque, no seu modo de ver, o objetivo da nomeação era livrar o Lula de Moro na primeira instância e subir o seu processo para o STF. Diz o Gilmar Mendes na decisão que proibiu a nomeação do Lula. O objetivo da falsidade é claro: impedir o cumprimento de ordem de prisão de juiz de primeira instância, uma espécie de salvo-conduto emitida pela presidente da República, afirma Gilmar na decisão. Exatamente aqui, ó, o que o FHC fez com ele. Reeditou, botou o advogado-geral da União, Gilmar Mendes, como ministro de Estado e subiu seu caso para o STF, o livrando da juíza Rosimeire Gonçalves de Carvalho. Talvez ele tenha julgado o Lula por ele mesmo, quando, na verdade, como o próprio Temer assumiu depois, o objetivo da nomeação do Lula pela Dilma era de salvar o governo. O próprio Temer disse no programa Roda Viva: se o Lula tivesse virado ministro, provavelmente o impeachment não aconteceria. Tem isso gravado lá no Roda Viva. Bom, aqui, como ele foi nomeado ao STF? Ele chegou, vou resumir, ele chegou e foi se aconselhar com o Fernando Henrique Cardoso em 2002, último ano do governo Fernando Henrique Cardoso na presidência. Ele falou com o Fernando Henrique que estava pensando em se filiar ao PSDB, assumir a tucanice, para concorrer no Mato Grosso, no seu estado natal. Ele queria ser político, queria assumir uma candidatura pelo PSDB. E aí o Fernando Henrique aconselhou a não fazer isso e disse a ele: fique aqui que eu vou indicar você ao Supremo. Porque, é claro, ele falou, você vai ser muito mais importante para o PSDB no Supremo, agora, subentendido, agora que eu vou sair da presidência, que vão começar a aparecer os barracos, não é, que estavam escondidos lá, a compra da reeleição, todas essas coisas, e um cara combativo como ele lá no STF ia ser fundamental para isso, não é? Então, aqui tem até uma charge que eu fiz na época lá, com uma foto dos dois, para o meu. Ó, o Fernando Henrique dando conselho a ele. Ó, entenda, você vai ser muito mais útil ao partido no STF. Ele, sim, senhor. Então, foi isso. Ele foi para o STF. Agora, lá no STF, a gente, quem acompanhou naquela época, muita gente hoje aqui, né, é jovem, não sabe o que acontecia naquela época. Vários escândalos tucanos não deram em nada. Por exemplo, o Aécio Neves nunca foi condenado em nada. Em nada. E a mão do Gilmar Mendes ou estava ali diretamente ou influenciando no julgamento dos outros. Porque ele peitava. Ele peitava. Ficaram conhecidos os embates entre ele e o ministro Joaquim Barbosa, na época, lá no Supremo, que só faltavam sair no supapo lá os dois. Era uma coisa impressionante. Entendeu? Agora, na época, havia o Gilmar Mendes na defesa dos tucanos e havia a mídia, em especial a revista Veja, no ataque ao governo Lula. E lá na Veja se destacavam o Diogo Mainardi e o Reinaldo Azevedo, esse mesmo Reinaldo Azevedo que hoje meio que mudou de lado, não é? Mas naquela época, Reinaldo Azevedo, foi que criou a expressão petralha.
ele via dizendo que eram ladrões, que o Lula era um ladrão, que o PT é um partido de ladrões, o tempo inteiro. E aqui ele teve uma guerra. A Veja fez uma campanha infame contra o jornalista Luiz Nassif. Quem quiser acompanhar a baixaria que era naquela época, tinha os blogueiros, que eles chamavam de blogueiros sujos, né? Nós, da blogosfera de esquerda. Quem quiser acompanha, existe esse livro aqui, O Caso Veja, do Luiz Nassif, que é muito importante para entender como era esse ataque baixo ao PT e aos jornalistas de esquerda. Bom, agora vamos voltar para a nossa época. Isso daí foi para situar o Gilmar Mendes no ambiente tucano. O Lula indica Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República em vitória de Moraes e Gilmar e derrota do PT. Ou seja, os dois principais avalistas do nome do Paulo Gonet foram o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre Moraes, que é o relator dos casos do presidente Bolsonaro e era o ministro-alvo, junto com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, da trama de assassinato dos três pelos golpistas. Quem é o Paulo Gonet, amigo de Gilmar, que vai comandar a Procuradoria-Geral? Gonet integra os quadros do Ministério Público desde 1987. Ele foi sócio do ministro Gilmar Mendes na criação do Instituto Brasiliense de Direito Público e hoje é vice-procurador-geral. Ele vendeu a parte dele para o Gilmar Mendes, tendo atuado nas ações que levaram à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, para quem acha que o Gonet passa pano, ele defendeu a inelegibilidade do Bolsonaro. Em 2021, Aras o designou para representá-lo no TSE. E lá no TSE, Gonet defendeu que Bolsonaro fosse condenado a ficar inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em 2022. Também defendeu a inelegibilidade de Bolsonaro por transformar os desfiles em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil de Portugal, no 7 de setembro, em palanque político na busca pela reeleição. Em agosto daquele ano, desmentiu uma a uma as afirmações inverídicas de Bolsonaro num encontro com embaixadores no Alvorada a respeito das urnas eletrônicas e do sistema brasileiro de votação. No parecer de 23 páginas, Gonet diz, entre outras coisas, que a ilação e falas falsas proferidas por Bolsonaro tinham o objetivo de gerar dúvida infundada e desacreditar a legitimidade do sistema de votação digital. Agora vamos aqui onde eu queria chegar desde o início. Ontem, num programa de rádio, estavam presentes o ministro Gilmar Mendes e o jornalista Reinaldo Azevedo. Então, o Gilmar Mendes estava em casa, foi um programa longo, e lá pelas tantas, o Gilmar Mendes deixou escapar isso aqui. Veja bem, o Gilmar está comentando os golpistas. Palavra do Gilmar. Então, a mim me parece que há um certo isolacionismo quando se diz não, se tratava de uma manifestação popular que deflagrou ou que descambou para a violência. Nós não estamos falando disso, não. Claro, nós estamos falando de algo muito contextualizado. Essas pessoas, desde novembro, estavam acampadas em frente aos quartéis do Brasil, diz o Gilmar Mendes. O Reinaldo fala. E tinha uma reivindicação, depor o presidente da República eleito. Não pode tomar posse.
Aí diz o Gilmar, olha só, então veja, a questão tem que ser vista nesse amplo contexto. E, por isso, não me parece que a gente deva simplificar. E, por isso, foi tratado com severidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento. Atenção agora, que agora vai continuar, porque certamente a Procuradoria fará denúncia em relação agora aos responsáveis, aos conceptores por toda a situação. Portanto, ou ele teve essa informação, ou ele deduz por tudo que conhece do Gonê e por toda a história de longa amizade entre eles, que a única decisão possível é a denúncia do Bolsonaro e de seus e dos demais golpistas. Se vai ser dividido em três, se os processos vão ser divididos em três, se vão ser colados em um, se vai ser antes do carnaval ou não, pelo menos a minha percepção é de que devemos ficar tranquilos, porque o Bolsonaro vai sim ser denunciado e, portanto, virar réu lá no STF para ser finalmente julgado pelos crimes de que é acusado. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. É o que todos esperamos, né? A denúncia provavelmente vai vir mesmo, né? Não há outro caminho, seria um absurdo, né? O governo decidir não denunciar Bolsonaro. Não, eu tinha um certo receio de que ele pedisse mais investigações, empurrasse mais para frente, mas eu achei essa declaração do Gilmar Mendes, pela proximidade que eles têm e tudo. O Gonê também trabalhou num escritório de advocacia, onde trabalhava também a esposa do ministro Gilmar. Então, eles têm são colegas de longa data, se conhecem. E sem contar que existe o espírito de corpo. Afinal de contas, se você ameaça matar um ministro do Supremo e você passa a mão na cabeça da pessoa, você está botando todos os ministros em risco. Todo mundo vai passar. Entendeu? O senhor está sem microfone, Ana. E todos os ministros vão... Sem microfone? Estava desligado. Tá. Entendeu? Todos os ministros vão poder, né? Vamos lá, está podendo. O cara anuncia matar, porque se fosse só matar o Lula e o Alckmin, os ministros do Supremo ainda podiam achar que não era tão grave assim, mas matar um ministro do Supremo aí... Um deles, né? Matar um deles. Aí é um de nós, aí não. Aí é uma coisa... Aí já é demais. Aí já é demais. Tá bom? Então vamos lá. Agora só falta o Gonê, como cantou o nosso padre, Agora pastor. Só falta Gonê, agora só, como diz o pastor, só falta o Gonê. Agora vamos ouvir, vou aqui ouvir o Pitino, porque com essa turma toda lá das redes sociais, lá governando o Trump, porque eles já passaram a perna no Trump. Né? O Trump está em outra, e eles vão tomar conta daquilo dali. Pegando tudo, né? Estão pegando tudo. Não é à toa que eles são bilionários. O Musk vai em busca de ser o primeiro cara a ter $1 trilhão. Ele já está com 500 e tantos bilhões de dólares. É muito. Gente, bom dia a todos. Bom dia, Melo.